Ministro Gilmar Mendes suspende investigações do caso Queiroz. A decisão atendeu a pedido do senador Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão das investigações sobre o parlamentar no Rio de Janeiro. Neste podcast, você confere mais detalhes sobre o caso. Sou Washington Luiz, repórter do canal Notícias do Momento, direto da redação. A gente começa esta terça-feira com a notícia de que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu suspender as investigações sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro. De acordo com Mendes, o senador pediu ao próprio Ministério Público e ao Tribunal de Justiça a suspensão dos casos para cumprimento da decisão de Dias Toffoli, até julgamento definitivo pelo Supremo. Em setembro, o STF recebeu uma reclamação. Nela, o senador Flávio Bolsonaro afirma que, mesmo diante da decisão do atual presidente da Corte, as investigações sobre ele prosseguiram. Esta reclamação é um tipo de ação que contesta o cumprimento de decisões do Supremo, segundo informações do portal G1. Toffoli tinha determinado em julho deste ano a suspensão de todos os processos e investigações nos quais houve compartilhamento, sem autorização judicial, de dados sigilosos detalhados de órgãos de inteligência, como o extinto Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A decisão de Toffoli de suspender os processos atendeu a pedido de Flávio Bolsonaro e condicionou a retomada dos casos ao julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal. Há um entendimento que, neste caso, o procedimento investigatório sobre o filho de Bolsonaro foi aberto pelo Ministério Público a partir de relatórios do COAF. No entanto, segundo a defesa do senador, o COAF enviou dados sem aval da Justiça que foram usados para investigá-lo, o que seria ilegal. No pedido ao Supremo Tribunal Federal, a defesa de Flávio argumenta que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou, no dia 27 de agosto, a inclusão de 2 habeas corpus do senador na pauta de julgamentos do tribunal. Ainda segundo a defesa do senador, os recursos não poderiam ter sido pautados diante da decisão do presidente do Supremo. Por conta disso, o ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão das investigações pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e da tramitação no Tribunal de Justiça do Estado de recursos relacionados ao caso, até o julgamento do tema pelo Supremo. Gilmar Mendes entende que a decisão de Toffoli abrange a suspensão em todo o território nacional, até que o Supremo decida, e que não procede o argumento do Tribunal de Justiça de que era preciso analisar a similitude do processo do senador com a decisão de Toffoli. O julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal está marcado para o dia 21 de novembro. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado.